Olá, eu sou o Rosaldo de Jesus Nocera, engenheiro civil, possuo 3 certificações do PMI, sou certificado em Microsoft Project e sou autor de mais de 15 livros em gerenciamento de projetos e planejamento e controle de obras. E estou aqui para te mostrar a importância do planejamento e controle na obtenção de lucros por construtoras. Você sabia que 80% dos projetos, aproximadamente, são concluídos com atraso? E que 72% dos projetos são concluídos acima do orçamento? Em projetos de construção, as causas disso são a falta de implantação do planejamento, a falta de implantação do controle e a falta de integração entre os setores de orçamento, planejamento, compras, execução e controle. Eu vou te mostrar o cenário do que acontece em muitas construtoras. O departamento comercial recebe a solicitação de proposta e encaminha para o setor de orçamentos para realização do orçamento. Posteriormente, o departamento comercial entrega a proposta e negocia, muitas vezes reduzindo prazos e redução de valores em termos percentuais, sem saber exatamente aonde está reduzindo valores. Se a proposta for ganha, ele passa as informações para o planejamento executar o cronograma da obra. O pessoal do planejamento elabora o cronograma, muitas vezes individualmente, e passa para o setor de execução, que por sua vez, muitas vezes, descarta o cronograma. Mas o pessoal de execução tem que efetivamente executar a obra. E na verdade ele vira um cobrador de recursos, junto às compras e contratações, aos recursos humanos, ao almoxarifado central e também aos subcontratados. E principalmente, sem haver um controle físico e sem informar os desvios ao setor de planejamento e setor de orçamentos. E quais são os problemas de tudo isso? Primeiro, não se consegue planejar as quantidades de materiais necessárias para a obra, levando a compras emergenciais com maiores custos e a falta ou a sobra de materiais. Segundo, não se consegue planejar as quantidades de mão de obra necessárias, levando a contratações emergenciais com maiores custos e com riscos à qualidade e a falta ou ociosidade da mão de obra no canteiro. Terceiro, não se consegue planejar as quantidades de equipamentos necessárias, levando às contratações emergenciais com maiores custos, resultando na falta ou ociosidade de equipamentos. Quarto, não se consegue planejar as quantidades de ferramental e outros insumos, levando às compras emergenciais com maiores custos, resultando em alto estoque de ferramental e outros insumos. Não se consegue planejar os serviços das subcontratadas, levando à solicitação de equipes extras dos subcontratados ou execução de serviços em horários extraordinários. Isso representa maiores custos e tudo isso leva a atraso na conclusão da obra e redução dos lucros e muitas vezes a prejuízos. Mas qual é a solução? A solução encontra-se em 3 tomadas de decisão. Primeiro, integração de todos os setores envolvidos, implantação do planejamento e implantação do controle. A integração de todos os setores envolvidos visa fazer com que cada um deles perca a sua individualidade e tenha a visão de que também é responsável pelo lucro ou prejuízo do projeto. Vou te mostrar uma sugestão dessa integração, através da revisão daquele fluxograma apresentado anteriormente.
O departamento comercial recebe a solicitação de proposta e a proposta e o orçamento é elaborado pelos setores de orçamento, planejamento e execução. O departamento comercial negocia a proposta, sabendo onde pode reduzir prazos e reduzir valores da proposta. Se a proposta for ganha, o planejamento detalhado deve ser feito pelo setor de planejamento e pelo setor de execução. E as necessidades de recursos são levantadas pelo planejamento e pelo pessoal de execução e são informadas aos setores de compras e contratações, recursos humanos, almoxarifado central e subcontratadas. Na execução da obra é realizado o controle físico e os desvios são informados tanto ao setor de planejamento quanto ao setor de orçamentos, para atualização das composições de custos unitários. Quanto à implantação do planejamento e controle, você pode utilizar o Microsoft Project, que é o software de gerenciamento de projetos mais utilizado no mundo todo. E é o enfoque do nosso treinamento, o treinamento da LJN. Nesse treinamento, você irá aprender como elaborar o planejamento e o controle, obter o cronograma detalhado da obra, com todos os recursos e custos previstos no orçamento, identificar as necessidades de materiais, informando as quantidades que devem ser compradas e quando devem ser compradas. Veja, eliminando as compras emergenciais. Você vai identificar as necessidades de equipamentos e ferramental, informando as quantidades e quando são necessários esses insumos. Identificar as necessidades de mão de obra, informando as categorias, quantidades e quando devem ser disponibilizadas. Você vai obter o cronograma por área do projeto. Por exemplo, na construção de um edifício vertical, você pode obter o cronograma por pavimento. Você vai obter as curvas de progresso físico do seu projeto e também por área. Você vai obter o cronograma de desembolso do projeto com base nos custos definidos no orçamento, obter as curvas de desembolso do projeto e por área. Com a linha de base salva, será mostrado como desenvolver o controle do projeto e verificar os desvios do progresso físico do seu projeto, os desvios dos custos com relação ao orçamento, os desvios de utilização de recursos, enfim, você saberá identificar todos os desvios ocorridos no projeto, permitindo a retroalimentação do planejamento e do orçamento. Isso resulta em orçamentos cada vez mais confiáveis, com desvios cada vez menores, planejamentos cada vez mais confiáveis e realistas, com desvios também cada vez menores, fazendo com que a empresa se torne mais competitiva, gerando novos contratos e obtendo maiores lucros. Venha participar do nosso treinamento de planejamento e controle de obras com o Project 2010 e constatar que isso é possível. Um abraço e muito obrigado pela audiência.